Economia e você. Um oferecimento LIF, Ferreira Araújo Ló. 3 décadas de experiência em imigração nos Estados Unidos. Boa noite, prezados ouvintes da Economia e você, da Focus News. Hoje vamos ter uma entrevista interessantíssima para os nossos ouvintes. Adriano Dutra vai nos falar sobre o cinema, vai nos falar sobre essa produção fantástica da cultura, particularmente da cultura brasileira, mas não do ponto de vista que todos nós gostamos e já ouvimos falar demais da conta. Vamos falar sobre a economia que é movida através desta área da nossa cultura, desta área da nossa informação, essa área artística que tanto nos impressiona e, por que não, nos atrai. Adriana, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigada, Barbieri, uma honra estar aqui conversando com você, adorei o convite e boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Adriana, nós ouvimos, você acabou de terminar um festival fantástico nos Estados Unidos, do cinema brasileiro, mas eu quero entrar num outro aspecto desta malha maravilhosa de ações que tem o nosso cinema brasileiro, em particular, mas em geral sobre toda essa produção que surge em torno do cinema. O que compõe, na verdade, toda esta gama de atividades que nós chamamos de cinema, mas que inclui outras áreas que eu gostaria que você detalhasse para os nossos ouvintes. Tá ótimo. A gente terminou agora o festival, né, de cinema brasileiro. A gente realiza 27 anos esse festival. Nós já exibimos 2.000 filmes. E o que é essa economia? O que significa exibir 2.000 filmes? O que significa uma produção audiovisual? É importante a gente dizer que o setor audiovisual, é uma indústria. Primeiramente, é uma indústria. Um único filme, ele emprega uma média de 1.500 pessoas. O Brasil tem uma produção audiovisual muito aquecida com esse novo governo, porque a gente criou políticas muito importantes que foram paralisadas há 4 anos atrás, né, na última gestão, onde a gente acredita que o audiovisual ele tem uma parcela muito importante no PIB do Brasil. No Brasil, nós temos 14.000 produtoras brasileiras independentes que produzem conteúdo audiovisual. A gente hoje tem uma média de 1.000 conteúdos audiovisuais sendo produzidos anualmente no país. Essa cultura, essa economia do audiovisual, ela impacta diretamente no PIB mais do que a indústria farmacêutica e a indústria automobilística. E é uma indústria autossuficiente, porque foi criada, como eu falei anteriormente, foi criada uma política junto à Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, no qual os produtores independentes, todo mundo que trabalha no setor audiovisual paga uma taxa, né? Uma taxa criada para ir para esse fundo. Então, se você produz um filme, se você exibe um filme, se você é um canal de televisão, se você é uma telefônica que exibe conteúdo audiovisual, no caso, vou dar um exemplo, na Claro, né, que o tempo inteiro está exibindo conteúdos audiovisuais, todos nós pagamos uma taxa. Essa taxa chama-se Condecine. A Condecine foi criada para alimentar o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, com essa taxa, que é paga só pelas pessoas que trabalham no setor audiovisual, eu, quando faço um filme, eu pago, quando eu contrato uma voz para fazer uma narração, eu pago, é uma taxazinha que se paga por cada serviço que você utiliza. Cai dentro desse fundo. E esse fundo, você pode depois, como produtor independente, pegar dinheiro do fundo, claro que você vai ter que aplicar para vários, né, comprovar vários regulamentos para você poder ter acesso a esse fundo, e você pode utilizar o dinheiro desse fundo
para produzir uma obra audiovisual e o fundo vira seu sócio. E depois você tem que passar, se você teve algum tipo de ganho, né? E você retorna um percentual para o fundo. Então, foi criado essa estratégia, né? Essa inteligência de autossuficiência econômica, e com isso a gente consegue hoje ser um país que tem uma força de produção audiovisual muito grande. Porque o audiovisual é cultura, entretenimento, cinema, a gente adora uma Netflix a sentar, e todos esses canais de streaming, tudo isso que a gente vê hoje em dia, todo esse acesso que a gente tem a conteúdo audiovisual. Mas todo esse conteúdo por trás tem muita gente trabalhando. Como eu disse, né, em um filme longa-metragem que a gente aperta lá o canal, a gente tem 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas fazendo parte dessa produção, que trabalham normalmente um ano, né, porque tem os picos, né? Quando você está filmando, tem mais gente trabalhando, mas quando você está na pós-produção, quando você está na pré-produção, então você tem muita gente trabalhando também. Então, quando a gente vê um crédito de um filme, a gente fala, nossa, quanta gente estava aí dentro, né? Então, é muito a gente pensar que além disso, tem outras coisas que eu posso contar para vocês, mas é um setor muito pujante, é uma economia muito importante para o país. Essa nova realidade, que hoje em dia nós tememos todas as inovações, ou pelo menos parte da população teme. Agora, com a inteligência artificial, logicamente, aquela grande discussão, ela acaba ou não acaba com a vida do escritor, do criador, e assim sucessivamente. E a gente vê que a revolução tecnológica é um instrumento que a gente tem que usar bem. Mas, voltando ao tema, né? Aqui nos Estados Unidos, nós vimos que, de repente, por exemplo, a indústria cinematográfica em Orlando, ela superou em valor de produção anual a indústria cinematográfica da Califórnia, né? Porque ela optou por uma linha de trabalho mais voltado para filmes comerciais, para comerciais de televisão, e com isso, embora não tenha nenhuma superprodução, ela fatura mais, emprega mais gente e seguramente fatura muito mais do que a Califórnia inteira, com todo o seu glamour e com toda digamos assim, a sua história. No contexto assim do Brasil, certo? Você nos disse que a indústria cinematográfica como um todo, ou do audiovisual, ela supera, inclusive, a importância da indústria farmacêutica, por exemplo. Você tem isso em números? Eu não tenho números. Eu acredito que a gente impacta em 54 milhões. Eu não sei o número exato, tá? Uhum. Eu devia ter esse número agora. Eu até posso procurar. Enquanto eu falo com você, eu vou procurando. Mas é maior o impacto no PIB que a indústria farmacêutica e automobilística. Outro ponto importante que muitas vezes a gente ouviu muito sobre Lei Rouanet, como se Lei Rouanet fosse um banco onde você chegasse ali e pegasse dinheiro. Se bem que a indústria audiovisual não usa Lei Rouanet. A Lei Rouanet não usa. A lei audiovisual, a gente tem a lei audiovisual, que é feita pela Ancine, tem o Fundo Setorial do Audiovisual, mas a Lei Rouanet não é utilizada por cinema, não é mais utilizada por teatro, por música, por artes plásticas, por dança. Mas a gente ouviu muito falar de Lei Rouanet. Eu achei importante, as pessoas não têm muita informação e chegam para elas tudo muito fragmentado, e as pessoas não entendem muito o que significa a Lei Rouanet. E eu me sinto na obrigação de poder alertar as pessoas, de informar o que é a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet é uma lei que foi criada pelo governo Collor, no final do governo Collor, pelo Itamar, e que dá isenção ao imposto de renda para empresas que queiram utilizar até 4% do que elas pagariam para o imposto de renda em conteúdo cultural. Então, ao invés de elas pagarem o imposto, elas pagam para uma produtora fazer um projeto audiovisual e depois, com esse documento, ela apresenta no imposto de renda dela. Mas ela só pode investir 4%, até 4%. Então, é importante que as pessoas entenderem como é que funciona. Um produtor
cultural, tenho um projeto, eu vou fazer um circo, eu tenho lá todas as minhas apresentações, todo o meu detalhamento do meu circo, onde que vai ser, como é que eu vou promover, quem eu vou contratar, e é criado um orçamento de cada item que a pessoa vai gastar e quanto ela precisa para montar aquele negócio. Ela aplica para o governo esse documento, o governo aprova ou não. Quando o governo aprova, você tem uma carta e que você tem que, para as empresas, pedir esse valor. Né? Então, muitas vezes, você até aprova o seu projeto, mas você não tem quem financia isso. Nenhuma empresa se interessou pelo seu projeto. Então, muitas vezes, um projeto aprovado pela Lei Rouanet não é um projeto que é realizado. Mas, digamos que você conseguiu o teu projeto ser aprovado pela lei e você conseguiu um investidor, digamos, conseguiu um banco para investir. Então, você vai apresentar, o banco vai autorizar, vai te fazer um contrato com você, vai te dar o valor, que é aberto uma conta no Banco do Brasil. Quem abre essa conta é o governo, tá? Você recebe por essa conta e depois você tem que prestar contas de cada centavo que você colocou nesse orçamento. Então, você vai realizar esse evento, você vai prestar contas com o governo de cada item e você vai prestar contas com o seu patrocinador de tudo que você combinou com ele de contas contrapartidas. É o dinheiro mais limpo e mais transparente que existe, porque é uma prestação de contas pública. Então, qualquer pessoa pode entrar no Ministério e ver quanto que foi gasto nesse evento e qual foi a prestação de contas dele, porque é tudo feito com nota fiscal rigorosíssima. E cada centavo que você gasta, o governo recebe vezes 2 em imposto. Então, além de ser um investimento transparente, é um investimento, é um dinheiro transparente, onde é domínio público, qualquer pessoa tem acesso para entender o que foi. As pessoas podem entender onde foi gasto esse dinheiro, porque a maioria, né, do gasto público a gente não tem noção onde foi gasto, né? Mas com a Lei Rouanet a gente consegue visualizar isso. E, além disso, o dinheiro volta em impostos para o governo. Então, é importante a gente contar isso para as pessoas. Não entrar... Você que tem experiência da indústria toda, você não vive disso, certo? Mas, no caso, Adriana, da empresa, digamos, não se sentir satisfeita com a prestação de contas... Não é a empresa, é o governo. Você presta contas para o governo. Aí o governo, que você fica inadimplente, você nunca mais pode, e ele vai te dizer, olha, vocês, digamos, tem 300 mil aqui que a gente não está entendendo como você gastou. Aí o que vai fazer? Você tem que devolver o dinheiro. Se você não devolve o dinheiro para o governo, para o cofre público, você vai ficar inadimplente e depois você vai sofrer um processo. E provavelmente vai ter, se você tiver algum bem, alguma coisa, vai ser confiscado. Então, é muito sério, não é um compromisso do produtor muito sério, porque é a vida dele em jogo, né? É o nome dele, são os bens dele, é a vida dele jurídica. Então, é um mecanismo, todo a China, os Estados Unidos, a Europa, o Canadá, a Inglaterra, qualquer país, a França... Todo mundo, todos esses países, existe a política pública para o setor audiovisual e para o setor cultural, porque é de interesse do governo, e não é de interesse não é do governo, é do Estado, porque tem que ser uma política de Estado, né? Quando é de governo, acontece o que aconteceu. Tem que ser uma política de Estado, entender a importância desse setor e como esse setor pode beneficiar os seus cidadãos, a economia, o bem-estar, a alegria de uma nação. Os Estados Unidos têm várias políticas. Os Estados Unidos têm milhares de grants. Os Estados Unidos, apesar de ter uma indústria dos estúdios, né, ele tem também indústria independente. E existe uma coisa que está acontecendo no Brasil agora, que a gente está lutando muito, que são os streamings, né? Os canais de streamings, eles vêm, por exemplo, no Brasil, nós somos quase, 200 milhões, 230 milhões.
de pessoas que vivem aqui que consomem os streamings, os canais de streamings, esses canais todos que a gente vê, Netflix, Prime, e 2 milhões mais de canais que tem. Mas o que acontece? Nos Estados Unidos, eles pagam uma taxa para o produtor independente, para o país, para o produtor independente poder produzir também. Porque o que acontece? Eles vêm aqui, ocupam nossas telas, ocupam os nossos canais de televisão, e a produção local fica muito defasada, fica sem espaço de exibição. Então, em muitos países, cobram um percentual de tudo que eles lucram, porque eles lucram milhares de dólares, um percentual pequeno, 5%, 10%, para voltar esse valor para a produção independente local. Isso já acontece nos Estados Unidos, já acontece em vários países da Europa, e o Brasil agora está brigando por esse percentual, porque a gente precisa lutar pelo que é nosso, para empregar os nossos profissionais, né, para para aquecer a economia criativa, para não deixar que o produto cultural internacional tome conta do nosso mercado e a gente fique colonizado. Nesse caso, Adriana, desculpe interromper, mas eu fiquei com uma curiosidade. Você nos explicou de uma maneira muito didática a questão da Lei Rouanet. Certo. Comparando com este fundo que é gerido, né, de alguma forma, e para apoiar justamente a pessoa, o produtor independente. Qual é a característica principal do fundo? Como é que você pleiteia recursos no fundo, da mesma maneira que você pleiteia na Lei Rouanet? Tá. A Lei Rouanet é pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria do Audiovisual. Tá? Então, a Lei Rouanet não tem nada a ver. A gente tem com a Ancine. A Ancine é a Agência Nacional de Cinema. Tá? A Ancine cuida de tudo que é audiovisual, tudo que tem a ver com a normatização e regulação do setor audiovisual. O que é o setor audiovisual? É o setor que produz conteúdo audiovisual. Isso pode ser curta-metragem, média-metragem, documentário, longa-metragem, série documental, reality show, tudo isso é conteúdo audiovisual. Então, Lei Rouanet está do lado de lá, junto com o Ministério da Cultura, junto com o governo federal. É uma isenção fiscal gerada pelo governo federal, onde você aplica, se você é aprovado, se você tem seu nome limpo, se você é uma pessoa jurídica, se você tem histórico, se você já devolveu tudo que você já fez, né? Se você tem um histórico, você é aprovado. Você foi aprovado, você vai para o mercado captar. Você pode captar ou não. E ele tem um prazo, tá, de captação. Normalmente é 2, 3 anos. Depois ele fala, você não captou, fechou sua conta. Você não tem mais direito. Então, você tem que aplicar de novo. Tá? Isso é a Lei Rouanet. A lei, o FSA, Fundo Setorial do Audiovisual, é gerido pela Ancine. A Ancine também é um órgão público, tá? Que não tem nada a ver com o Ministério. E tem um banco chamado BRDE. O BRDE faz a gestão financeira e a Ancine faz a regulação, tá? Regulamentação. E aí é o seguinte, você, para conseguir entrar no fundo do FSA, é a mesma coisa. Eles abrem anualmente diversos editais, né? Existe edital para longa-metragem, existe edital para distribuidora, existe edital que a produtora se inscreve para fazer um filme. Então, é edital de produção. Aí tem o edital de distribuição, que é a distribuidora que se inscreve com seus filmes. Aí tem o edital de TV, tem o edital de série, tem o edital de documentário, tem o edital de núcleo criativo, que é o edital de criação de conteúdo. Então, são vários editais que são abertos anualmente, e as produtoras independentes se inscrevem nesses editais, e existe um grupo de pessoas que a gente não sabe quem são, porque são eleitos pelo banco e pela Ancine, que são os analistas. Então, tem os analistas do governo e tem os analistas do mercado. Eles se unem e eles pontuam um projeto. Tem um regulamento muito vasto, muito, muito, muito sério, muito delicado. E aí você, por pontuação, você qualifica ou não. Né? Então, agora, recentemente, eu fiquei até impressionada, abriu o de produção para cinema, tinham mais de 1.600 projetos inscritos.
1.600 projetos inscritos. E esse fundo tem milhares e milhares. Esse fundo tem quase 1 bilhão. Esse fundo tem quase 1 bilhão de reais. Tem muito dinheiro. Ele tem o dinheiro, que é o imposto pago por todos que são envolvidos, e ele tem o dinheiro do que volta para o próprio fundo. Porque quando você, como eu te expliquei, né? Quando você qualifica e você conseguiu, por exemplo, eu já usei o fundo para fazer o meu recente filme. E se eu vendi o meu filme para a televisão, um percentual dessa venda vai para o fundo. Se eu vendi para fazer distribuição no cinema, tudo que eu ganhei a produtora, né? Tudo que a produtora ganhou de venda de bilheteria, o percentual vai para o fundo. Então, o fundo está sempre se autoalimentando. Então, quando a gente diz que o setor audiovisual é um setor autônomo, que esse dinheiro pertence para o setor, pelo setor e para o setor, é importante a gente contar isso para as pessoas, que isso é muito inteligente. E é uma fórmula que foi criada pelo setor, junto com a Ancine, junto com o BRDE, que faz com que a gente, assim, as nossas produções não vão parar, jamais. Sim, porque pelo menos falta de fundo não vai haver. Eu vou pedir... Não vai haver. Agora, existe uma peneira, né? Não é todo mundo que já teve uma ideia e vou lá, não. Você não vai conseguir, você tem que ter o histórico, você tem que... A documentação é muito restrito, você tem uma documentação enorme, você tem que provar que você tem, assim, tudo seu é limpíssimo, a sua pessoa jurídica e a sua pessoa física estão pagos todos os seus tributos, você tem que comprovar currículo, então é bem extensa a história, mas é um setor que tende a crescer e é uma economia que tem ajudado muito o país no setor, né, econômico, e sem essa economia, muita gente fica desempregada, e isso gera problema para o próprio país. Como eu falei, nós somos por volta de 13 mil produtoras independentes no país. Perfeito. Eu vou te pedir um minutinho de paciência, Adriana, para a gente entrar nos nossos comerciais, e já voltamos em seguida. Tá bom. Leaf Law entende a importância de cada caso e a necessidade de sensibilidade. Nos esforçaremos para representar com excelência os méritos do seu caso. Entendemos também que o caso de cada cliente é único e requer uma abordagem específica. Entre em contato para descobrir mais. www.leaflaw.com. Estrelas da MPB brilham na Flórida nos meses de setembro e outubro. Ana Vitória, uma dupla com canções que tocam a alma. Seu Jorge e Daniel Jobim, tributo a Tom Jobim. E a icônica Marisa Monte. Grandes astros da MPB estarão se apresentando em Fort Lauderdale. Informações e reservas pelo site www.browardcenter.org. Tá ótimo. Adriana, você nos falou na parte anterior que esse fundo é gerido, uma parte das pessoas indicadas pela Ancine e outras indicadas pelo setor. Qual é o critério do Ancine? Logicamente, é algo de governo, é quem está... Não é gerado, não é gerado, não. Ele é regulamentado pela Ancine e ele junto com o Banco BRDE. A análise dos projetos é que é feito por edição, né? Por edição. Então, vai ter agora uma edição, um edital de longa-metragem. Então, eles vão abrir esse edital e vão ter representantes do mercado do mercado profissional e do mercado do audiovisual e do próprio funcionários do próprio governo, entendeu? E as pessoas fazem prova, na verdade, são analistas
que são já credenciados pela Ancine, que você pode fazer, você pode aplicar, você vai fazer preparado e você é uma pessoa que é um analista desse setor. Então, é uma função pública, quando não é do setor, quando é pessoa física, né? Quando é pessoa física, ela existe isso, são os analistas, que você se inscreve e você fica num banco de dados, e você não pode ser uma pessoa que trabalhe no setor ou que você seja um produtor ativo, né? Você tem que ser uma pessoa que você conhece o setor, mas que você não tem projetos. Né? Perfeito. Agora, um tema interessante aí. Tudo bem, você produz um audiovisual, qualquer que ele seja, e você tem algum apoio para internacionalizar esse seu produto? Não, aí tenho eu. Não, o que acontece? Não tem. Muito boa pergunta, Barbieri. Você fica restrito ao Brasil, né? Normalmente, um filme, ele consegue viajar quando ele viaja para festivais de cinema. Então, festivais de cinema têm um papel muito importante na cadeia produtiva do audiovisual, porque você vai lá, consegue o dinheiro, se esforçou, entendeu? Escreveu esses projetos que às vezes demoram meses para você conseguir escrever. Um roteiro, você normalmente demora 1 ano. O orçamento desse roteiro é mais uns 4 meses. E depois você consegue, né? Se inscreve, vai que você consegue fazer o seu filme. Normalmente, a Ancine, ela tem alguns regulamentos que, para você pegar... Tem um cachorro latindo, vocês me desculpem, mas não é meu. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, sim. Desculpe esse cachorro. Bom, então, você consegue receber esse dinheiro, e muitas vezes tem nos regulamentos de um edital que para você conseguir o fundo, você já tem que ter uma distribuidora. Então, o filme já sai dali com distribuição certa nas salas de cinemas. Outras vezes, você faz o filme para televisão e você já tem um canal de televisão licenciado. Então, o filme vai passar no canal X durante tanto tempo. Então, o filme não fica na gaveta. Muitas vezes fica, muitas vezes não. Mas o setor audiovisual internacional é mais complicado. Então, os festivais de cinema têm esse papel. Então, o Brazilian Film Festival, que viaja, né, acontece 27 anos em Miami, 17 anos em Nova York, 9 anos em Londres, e nós realizamos 96 edições. Olha isso, gente. As pessoas acham que é brincadeira. 96 edições desses festivais ao redor do mundo, somando todos, né? Somando, a gente fez Miami, Nova York, Londres, Madrid, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Montevidéu, Vancouver, e aí vai. E aí, sim, o seu filme viaja. E aí, seu filme viaja, ele tem a oportunidade de, sim, conhecer um produtor, conhecer um distribuidor, conhecer um canal, e aí ele consegue viajar para o setor audiovisual internacional. Mas esse é o papel dos festivais, para que muitas vezes, a maioria dos filmes, como eu disse, já tem um caminho a ser percorrido, mas muitos não têm esse caminho, muitos não têm nem distribuição. Assim, muitos filmes que chegam em festivais no Brasil, por exemplo, o Festival do Rio, ele vai exibir muitos filmes nacionais. Esses filmes, 60% tem caminho, outros 40% não tem. Então, se num festival, numa feira de negócios, num ambiente de exibição, é uma oportunidade para o produtor encontrar algum tipo de negócio para o business dele. Porque é como se você tivesse uma propriedade. Quando você tem um filme, você tem uma propriedade, né? Como um apartamento que você de vez em quando aluga. Se ali está vazio, de vez em quando você aluga. Como é que é? É isso, você tem o seu filme. E aí você comercializa ele primeiro, primeiro ele vai para cinema, depois ele vai você licencia ele para ir para televisão. Aí ele fica lá, normalmente faz um contrato com um canal de 3 anos, 2 anos, e eles pagam um X. Quando ele termina essa vigência, você pode
vender para outra pessoa, alugar para outra pessoa. Então, a propriedade, os direitos autorais são muito importantes que fiquem na mão do produtor, do dono do filme. Isso é uma outra discussão que o setor tem, que isso aí por isso que paralisou também os Estados Unidos, né? Tem vários motivos, porque o que acontece? Hoje em dia, esses canais de streaming, que a gente liga a televisão, eu não posso ficar dando propaganda para eles, mas eu vou falar. Prime e Netflix e Star Plus, o que acontece? Isso é uma grande discussão do setor, é um grande problema que a gente está vivenciando. Quando você é dono do seu projeto, né, você vai, pega dinheiro do fundo, você consegue um patrocínio, você consegue um produtor que acredita no seu projeto, porque também tem o seu novo modelo, que um produtor, que é o producer, né? É um investidor do filme, e ele acredita no filme, que ele vai ganhar dinheiro com você depois na revenda desse filme, e vai voltar o dinheiro para ele. Esse é um modelo que os Estados Unidos muito utiliza, né? Mas que também é utilizado no Brasil. Mas quando você apresenta o seu projeto, você foi lá, escreveu um roteiro, viu tudo quanto custa, viu tudo, passou 3 anos da sua vida trabalhando nisso, você vai lá, apresenta para a Netflix gostou do seu projeto. Então, ela vai te dar o dinheiro para fazer, mas vai virar uma produção original Netflix. Isso quer dizer que você virou funcionário do seu filme. Você vai receber para fazer seu filme e depois, beijo, tchau, esse filme é dela. Esse modelo, as pessoas precisam trabalhar. Então, as pessoas aceitam, né? Todo mundo aceita, porque todo mundo precisa trabalhar. Mas é uma grande discussão, porque você perde totalmente os direitos do seu filme. É como se você vendesse esse apartamento para o inquilino, né? Ele foi lá, você decorou ele todo, arrumou todo para aluguel, ele chega, aluga e fica, ele agora é meu, beijo, tchau. É isso. E o Brasil tem condições de competir criando um stream próprio, ou há algum projeto no sentido... tem vários. Porque a gente sente que, de alguma maneira, embora existam dezenas ou milhares, você tem uma indústria muito forte, muito poderosa, como você citou algumas, né? A Netflix, a Prime, etc., que, bem ou mal, elas escolhem o que elas querem pôr e, logicamente, pagam por aquilo o valor que, de alguma maneira, eles entendem que comercialmente é o valor justo, mas normalmente é mais justo para eles que para quem produziu, né? Agora, para entrar nesse mercado tão disputado, vou falar assim, o pobre produtor individual, certo? Qual é a capacidade de barganha que ele tem em termos de preço, condições, para poder entrar nisso e se isso está ruim, o que pode ser feito para melhorar? Como eu te disse, né? O produtor independente, nos Estados Unidos também é esse modelo. Eles também, só que nos Estados Unidos tem os que eu te contei. Você vende seu projeto, eles ficam com direitos autorais do seu projeto, mas existe um retorno, um percentual dos lucros da Netflix que volta para a produção independente. Entendeu? Aqui o que a gente está querendo é que seja regular. Mas você imagina você vir aqui nesse país, vender o seu produto e não pagar nenhum imposto, né? É o que acontece no Brasil. Não existe nenhuma regulamentação para esses streamers que vêm aqui exibir seus conteúdos e vendem seus canais para todos os assinantes. Olha que milhares de assinantes que eles têm, porque o Brasil é um país de dimensão continental, super populado, né? Nós somos 200... Quantos somos no Brasil? Quase 300. 230 milhões, não é isso? Então, você imagina, você vem aqui vender seu produto e não paga nenhum imposto para cá. Então, isso que a gente quer, que a gente tenha um imposto cobrado para retornar, já que a gente vende o nosso conteúdo, né? Vende a nossa autoria para os canais, que seja importante que eles investam também na produção independente um percentual pequeno, porque isso é uma maneira de voltar e a economia girar, né? Porque a gente paga imposto de tudo que a gente faz, né? O produtor, uma obra audiovisual paga um imposto enorme. Então, isso é uma maneira da gente fazer com que retorne e aqueça a nossa economia. Então, essa é uma grande discussão que a gente está passando agora. A gente
A gente está no Senado, estamos no Congresso, estamos no Parlamento brasileiro lutando por essa regulamentação, né, que vai ajudar o setor e vai ajudar o país. E também a gente está lutando pela cota de tela, porque quando um produto audiovisual americano entra no Brasil, eles, assim, quando é um grande blockbuster, ele ocupa 90% das telas, às vezes 95%. Não sobra cinema. Para o produto audiovisual brasileiro, não sobra cinema. Isso é um problema seríssimo. Então, a gente está lutando agora também para regulamentar a cota de tela, que a gente tem um percentual preservado para o Brasil. Isso não é uma coisa do Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. A França tem cota de tela, a Inglaterra tem, porque a gente tem que preservar o que é nosso. A gente tem, porque, como você falou, eles são muito poderosos, né? O cinema americano, que está desde 1920, quando Roosevelt percebeu a genialidade de ter um cinema forte. Você ter um cinema forte e que viaje o mundo é você ter uma campanha de destinos, produtos e serviços para o seu país direto acontecendo no mundo inteiro, né? Porque você vai assistir um filme, você quer consumir aquele filme, você quer provar o cheeseburger, você quer comprar a calça, você quer ouvir a música, você quer viajar para aquela cidade. Não é assim? É óbvio. Então, o cinema é uma ferramenta de prospecção de negócios para um país gigantesco. Os Estados Unidos ele sacou isso. A segunda economia americana é o entretenimento, né? Então, a primeira é a bélica. É uma loucura. Está bem servida atualmente, né? Não é? A indústria bélica está bem servida com a... Nossa. Então, a gente sabe do poder disso. Então, quando o Festival de Cinema, já falando agora da minha história, ele tem esse papel um pouco de... Quando eu falei, eu até postei outro dia, eu falei, que gostinho maravilhoso que a gente ocupar um cinema americano lotado com conteúdo brasileiro. Que isso a Andréa estava lá nesse dia. Estava lindo, lotado e com conteúdo brasileiro, levando muito público também americano ali dentro. Eu faço questão dos festivais a gente falar na língua do... A gente só fala em inglês, só apresenta todo o material em inglês, porque a gente quer atrair esse público para o Brasil, quer que esse público venha para o Brasil, quer que esse público consuma o Brasil, quer que esse público use os serviços e os produtos brasileiros. Então, é uma ferramenta de venda do país, é um showroom brasileiro no mercado internacional. E é por isso que esses festivais acontecem, com esse olhar. Uma pergunta comparando novamente com os Estados Unidos. A produção independente na área comercial, anúncios de televisão, entra dentro deste fundo ou não? O comercial de propaganda é fora desta área toda? Entra no fundo, eles pagam um percentual. Então, as telefônicas pagam um percentual, os canais pagam um percentual, as produtoras, todo mundo paga um percentualzinho. É uma taxa que é chamada Condecine. A Condecine é que gera isso tudo. Estou vendo se eu acho aqui o texto para te dizer qual o percentual exato do PIB, mas eu não estou achando. Tá, sem problema. Isso aí a gente vai falar de qualquer maneira, porque você está nos dando uma informação, eu te diria até... única, né? Porque poucas vezes eu vi alguma visualização do ponto de vista econômico o que é essa indústria do audiovisual, certo? A gente vai, desfruta, aproveita, acha que os artistas são maravilhosos, né? A gente vai lá admirá-los pela sua performance, mas pouca gente sabe que tem 1000 pessoas por trás trabalhando para aquele filme ir ao ar, né? Exatamente. E às vezes é por um ano. Uma produção audiovisual de longa-metragem, no momento da pré-produção até a finalização, existe um tempo muito grande, porque você filma, às vezes, em 1 mês e meio, 2, mas antes de começar a filmagem, são 5 meses de produção, e para finalizar, mais 4, 5 meses. Então, é um trabalho muito grande, muita gente envolvida, cada um no seu setor, um setor que só cresce. Então, uma vez eu estava
conheci uma moça, estava fazendo a unha, a manicure, ela falou, você trabalha com cinema? Estava falando no telefone, ela falou assim, você trabalha com cinema? Eu falei, trabalho, minha filha está inventando de fazer cinema, estou tão desesperada. Eu falei, ela está no lugar certíssimo, porque não, tudo é audiovisual, rede social, televisão, série, tudo que a gente vê, ainda mais agora, cara, que, assim, que a gente está percebendo que tudo, né, tudo vira uma imagem, tudo vira uma tela, a tela está aqui, a tela está em todos os lugares, é um setor muito potente, e é um trabalho, e não vai faltar trabalho para quem investir nesse setor. Então, eu disse para essa mãe que a filha dela está no lugar certo, ela ficou toda feliz, e eu acredito mesmo. Adriana, eu vou te contar um fato. Eu fiz faculdade de economia aí em São Paulo, com os jesuítas chamados São Luís. E eles criaram, olha, isso eu já me formei há bastante tempo, né? Há pelo menos mais de 5 décadas. Eles criaram, na mesma faculdade, o curso de cinema. E na visão do padre Dutra, que era o diretor da faculdade, da universidade, como queria chamar, ele falava, não, eu estou criando a área de cinema porque vocês da área de economia não entendem o quão importante é a indústria cinematográfica. E veja você, é uma faculdade tradicional, jesuíta, mais para o Friedman do que para o Keynes, certo? Dia já há mais de 5 décadas que a indústria do cinema era tão ou mais importante do que entender economia, porque aí estaria o futuro da geração de empregos, da geração, logicamente, a estruturação cultural do país e também, por que não dizer, a grande fonte de receita para o PIB do país. Isto fazem 5 décadas. Mais de 5. Está vendo? Ele deve ser da minha família, Padre Dutra. Seguramente deve ter sido, porque olha, a visão dele de futuro era fantástica em colocar do lado da faculdade de economia uma outra faculdade especializada em cinema. Porque cinema a gente acha que é só diversão, e o cinema é uma indústria que faz com que as pessoas não ganhem bastante dinheiro, uma vez que o seu produto audiovisual seja um produto consumido, essa pessoa ganha dinheiro. A minha mãe é uma peça, o Paulo Gustavo, que faleceu, né, tão de repente, ele fez com a minha mãe uma peça 3, 11 milhões de espectadores. 11 milhões de espectadores que foram ao cinema e pagaram a entrada para ver esse filme. Você imagina, o produtor ganhou, ficou rico, ele ganhou muito dinheiro, porque ele era coprodutor, ele não é bobo nem nada, né? Ele era também, percentual era dele, os direitos autorais estava na mão dele. Então, assim, quando um filme consegue atrair público, quando o filme depois é vendido para outros canais, quando o filme tem essa sobrevida, o produtor ganha dinheiro, e é um bom investimento. Então, existem produtores, como eu te disse, que investem na produção porque eles têm um percentual depois. Então, é uma outra modalidade de investimento. E, assim, são muitas formas de você conseguir. Perfeito. Adriana, infelizmente, como tudo na vida, o tempo é limitado. Adorei a sua entrevista, achei uma coisa fantástica. Você nos deu uma outra visão para mim, particularmente, para os nossos ouvintes, sobre o que é essa indústria, o que é esse centro produtor de PIB que você tem aí se esmerado em difundir pelo mundo. Por favor, nos traga uma palavra final ao nosso ouvinte sobre a sua experiência e o que você recomenda que se pense a respeito do tema. Pois é, eu acredito que, assim, obrigado pela essa oportunidade também, Barbieri, é muito legal poder conversar com você e poder dividir informações. Eu acredito que a gente precisa se informar para poder defender melhor o nosso país. Os festivais de cinema realizados pela Infinito são uma plataforma de exibição, exposição, relacionamento do produto audiovisual brasileiro com o mercado internacional. Então, eu sei que você tem a sua audiência de pessoas, de empresários, e nós precisamos de apoio para continuar esse trabalho. São 27 anos realizando os festivais em diversas partes do mundo. Os festivais já provaram
que são eficazes na promoção de empresas, de relacionamento. E, enfim, deixo aqui também, se alguém quiser entrar em contato com a gente para falar sobre o festival, vai ser uma honra apresentar nosso projeto. E ano que vem a gente já começou o countdown, contagem regressiva dos 30 anos do festival. Você acredita nisso? Uau, que maravilha! Em 2026, e, enfim, a gente ocupa os palcos mais importantes culturais do estado da Flórida e de Nova York. Enfim, estamos aí e muito feliz de estar aqui levando informação e batendo esse papo com você. Obrigada. Bom, senhores ouvintes, pouco nos resta acrescentar ou nada a essa excelente entrevista com a Adriana Dutra, uma visionária, uma pessoa fantástica que traz a cultura brasileira há 27 anos através dos festivais aqui para os Estados Unidos e para várias outras partes do mundo. Agradeço a audiência, siga conosco, teremos novos e interessantes programas aí pela frente. Uma boa noite a todos. Economia e você, um oferecimento Leaf, Ferreira Araújo Law, 3 décadas de experiência em imigração nos Estados Unidos.